que hoje é dia de sábado e domingo, é legal, porque não tem tanto carro, né? Hoje tá, e olha que nós estamos de férias aqui, né? Hoje está tranquilo. Né? Essa história. Aproveitar para dizer para vocês que nós não vamos entrar em falar, mas ali, se vocês vierem visitar os museus, esse museu aqui, o Museu do Estado do Pará, esse aqui branco, tá? Ele é maravilhoso, né? Estava tendo uma exposição, ainda está lá, uma exposição dos bancos indígenas embaixo. Em cima ainda está em reforma, mas embaixo tem uma exposição. E aquele azul ali, que é da prefeitura, é o Museu de Arte de Belém. Também é um museu que vale a pena entrar, tá? Então vocês podem visitar esses dois museus. Aqui do outro lado, vocês vão encontrar, aí do outro lado, atrás desse caminhão, tem o Museu do Sírio, tá? Tem dois museus, o Museu do Sírio aqui, e se vocês forem lá na Basílica, tem o Memorial. Lá trata da parte religiosa, aqui trata do religioso e do profano, entendeu? Então, assim, em termos da cultura popular, é um museu também que vale a pena, né? Então, esse aqui é o circuito aqui dos nossos museus. E se vocês quiserem vir uma outra hora para conhecer lá em cima o Instituto Histórico, ele faz uma visita de 40 minutos, vale a pena, essa semana ainda está aberta, né? Vocês virem fazer essa visita mediada, né? Porque a parte lá de cima é maravilhosa também, aí ela faz todo o percurso aí, as meninas de 40 minutos. Que hoje foi uma entrada só, que não estava programada, só para vocês fazerem uma petit degustação. Bom, vamos retomar então. Primeiro, eu vou passar para a Ana Paula. Até teria uma parada, nós vamos passar lá andando, mas hoje, como está muito agito, muito caminhão, é ali onde fica, nós vamos passar, vocês vão ver, daqui não dá para ver, que é a Praça do Relógio, tá? A Ana já vai falar e nós vamos passar por lá, porque a partir daqui começa o nosso caminho da confusão. Muito barulho, muita confusão, é Belém efervescendo, né? Então a gente vai ter que ter calma nessa coisa de não se dispersar, ficar próximo para ouvir as explicações, que daqui a gente vai parar ali mais ou menos na frente do mercado de peixe, para falar ali, né, daquele, do ponto da pedra do peixe, onde chega o peixe. Nós entramos no mercado do peixe, lá a gente não fala, mas é para vocês verem o movimento do mercado. Agora já está no final, é bom? Se vocês quiserem vir ver o peso, venham a partir de 5, 6 horas da manhã. Essa é a essência, né? E a hora do peixe bem cedo, né? Na verdade, o Ver o Peso ele não para, ele fica 24 horas aí. O açaí é o local onde estava aquela ladeira, que está fechada, lá embaixo fica a feira do açaí. O melhor horário, quando chega o açaí, a partir das 11 da noite, chega o açaí lá. Né? Então chegam os barcos, os paneiros, são recipientes, né, feito açaí, e ali a bolsa do açaí, onde se vem comprar o açaí. Tem mais de 3 mil pontos na cidade que vende açaí. Vocês viram como é que a gente compra açaí? Tem pontos, e a gente compra litro, que vem em saquinho, né? E a gente leva para casa, né? E essa coisa de comer açaí no restaurante é uma coisa recente, aí dos últimos 20 anos, e quem inventou o Ponte do Açaí, que eu já falei com ele vai estar lá, e nós vamos andar um pouquinho para ir até lá, o Ponte do Açaí, em frente da Estação das Docas, no início do Presidente Vargas, né? O Nazareno, e sempre quando ele pode, ele fala lá do ponte, não estava previsto, mas eu liguei para ele, está lá, professora venha, já vou sortear aqui uma coisa para vocês, então tá, então bora lá. Bora lá, olha, tem que assinar a lista, né? Então, depois que a gente passar no mercado de carne, a gente vai na direção, porque tem um complexo do Boulevard que foi reformado aí também ano passado. Fala um pouquinho lá do complexo, né, Magal? E termina lá no ponte, com o Nazareno falando sobre o Ponte do Açaí. Alguém já foi no Ponte do Açaí? Já. De fora, o pessoal de fora já foi? Já? Quem não foi tem que ir, tá? Né? Mas nós vamos falar também das opções, se vocês quiserem comer açaí com peixe, tem opção também na feira. Né? Quem não se importar com o calor, esse é o período de 40 graus, né? Então tem várias opções, mas o Ponte é um local mesmo especial e a história dele. Então eu vou passar primeiro para a Ana. Oi gente, bom dia. Como a professora já me apresentou, meu nome é Ana Paula, já estou há um tempinho aqui no ponteiro, há 6 anos como monitora. Hoje em dia eu faço mestrado em diversidade sociocultural no Museu Emílio Guild. E assim, a fala é sobre a Praça do Relógio, né? Esse é um roteiro excepcional por conta da SBPC, mas que também é aberto
para as pessoas que moram na cidade. Nosso roteiro tem muito sobre isso, né? Não é um roteiro apenas para turista vir, mas a gente quer que realmente cidadãos estejam aqui conosco. Mas é um roteiro diferente, como a professora Gorete adiantou, porque é um roteiro durante a semana. Então o movimento é totalmente diferente dos roteiros que a gente faz no final de semana. Normalmente nossos roteiros são no domingo, se a gente for pensar sobre isso, né? Domingo, sábado, mas aí já é um movimento menos intenso, enfim, a gente já tem um pouco mais no final de semana, dificuldade até para pegar ônibus, para vir aqui para o centro histórico. Já hoje não, então bora tomar cuidado nessa questão do movimento. Ana mora em Coraci, que fica 30 quilômetros daqui, né? Eu moro em Coraci, a professora ia falar sobre isso também, mas é isso, né? Então já é uma outra dinâmica. A gente fala também sobre o nosso roteiro, sobre esses problemas da cidade, que é importante a gente falar. A gente está nessa área aqui do centro histórico, que é uma área muito importante para a nossa cidade, por realmente resguardar esse início, essa fundação da cidade de Belém, né? Nessa questão do urbano, mas a gente sabe que muito antes dos portugueses, dos colonizadores chegarem aqui, já existiam outros povos, os povos indígenas já existiam aqui na nossa cidade. Isso é muito importante também de pontuar. Mas sim, dando continuidade, a gente não vai parar ali no relógio. Quando a gente estiver caminhando, vocês vão ver o relógio lá e vocês deem uma olhada para saber do que eu estou falando, porque está muito sol lá e por causa do movimento. Né? A Praça do Relógio, como o nome já diz, tem uma coisa na geografia que a gente chama de toponímia, que é esse sentido, o nome dos lugares. Às vezes, por exemplo, o bairro da Campina, como a professora falou anteriormente, é um bairro comercial. Tem gente que chama de bairro do comércio, exatamente porque é o bairro onde está o comércio de Belém, né? As principais lojas que já são assim, como eu posso falar, já tem uma visibilidade maior também, né? Enfim, e a Praça do Relógio vai nesse mesmo sentido, porque o nome da Praça do Relógio não é Praça do Relógio. Alguém sabe qual é o nome dela? Alguém que seja daqui? O nome da Praça do Relógio é Praça Siqueira Campos. Siqueira Campos foi um revolucionário paraense que esteve presente na Batalha do Forte de Copacabana, e em homenagem a ele a gente vai ver muitos lugares aqui de Belém, praças, ruas, homenagens a pessoas ligadas principalmente aos militares, né, como a nossa colega falou lá no Forte, né, a gente tem que ver essas representações. Quem são representados nesses lugares normalmente são homens, também são europeus, isso tudo é muito importante. A gente também entrou aqui no solar do Barão de Guajará, e que tem agora um outro significado, esse espaço, uma outra função na geografia, a gente fala isso, é uma rugosidade espacial. O que significa? É um espaço que vai resguardar, nesse caso, a sua arquitetura, de tempos outros, mas que hoje vai ter uma outra função, que já é sede do Instituto Histórico e Geográfico do Pará, mas que anteriormente, né, era uma casa residencial e tudo mais. E o Barão de Guajará também, acho que é importante a gente fazer uns pontos sobre isso, né? Ele veio de uma família que era escravagista, né? Então a gente tem esses outros recortes aqui na nossa cidade, e a gente vai ver muito isso em Belém. Isso não quer dizer que o prédio não seja importante, assim como isso não quer dizer que conhecer essas histórias dos colonizadores não é importante, muito pelo contrário, a gente precisa conhecer também, né? Mas a gente tem visto esses movimentos de ressignificar esses espaços. O Jonathan também comentou um pouco sobre a questão da cabanagem no Pará, e aqui no Centro Histórico, no nosso grupo, a gente sempre tenta fazer essa questão da extensão com o projeto Roteiro Geoturístico, que é quando a gente vai para as ruas realmente, mas a gente tem outros pilares, que é a mesma pesquisa, por exemplo, né? Todos nós temos um plano de trabalho e a gente desenvolve pesquisa sobre patrimônio e Belém. Né? E a gente sempre tenta pegar essa questão da geografia, porque, enfim, é realmente o nosso carro-chefe. E eu já fiz também uma pesquisa orientada pela professora Gorete sobre a espacialização da cabanagem no Centro Histórico de Belém, do movimento da cabanagem. A cabanagem foi uma revolução que ocorreu na Amazônia. Ela não se restringe ao Pará, é importante também falar isso. Ela ocorreu na Amazônia, mas no Pará é onde a gente tem mais registros sobre isso, mais estudos sobre o assunto, enfim. E foi uma revolução porque os cabanos conseguiram chegar ao poder, né? Então, ela foi uma revolta, uma revolução popular
que tem uma grande importância para a gente. Ela aconteceu no século XIX, em 1835, e ela tem uma grande importância mesmo para a Amazônia, apesar de, às vezes, poucas vezes a gente conseguir ver isso, por exemplo, nos currículos escolares, falar sobre a cabanagem, né? E muitas vezes isso tem ligação porque não cai no vestibular, então não é importante a gente ver. Mas para a gente que mora aqui, isso é essencial. É essencial que os professores de geografia, de história estejam falando também sobre isso, para a gente poder conhecer a nossa história. Então, aqui no Centro Histórico, naquele período, ele era um centro político também, no sentido, como a professora falou, a gente tem ali 2 palácios. O azul é o palácio que representava a intendência municipal, já o branco representava o governo do estado. Então a gente vai ver que é um centro político, né? Atualmente a gente vê, por exemplo, ainda isso. Hoje eles são museus, mas a gente vê que tem a Assembleia Legislativa aqui, né? Então continua também tendo essa questão. Mas sim, então o centro histórico ele vai ter uma importância nesse período da cabanagem exatamente porque a tomada de poder pelos cabanos ocorreu aqui. E teve toda uma estratégia, tem gente que fala que a cabanagem foi um movimento espontâneo, mas outros estudiosos descrevem que não, que foi um movimento muito bem planejado. Às vezes falar que foi espontâneo parece que aquelas pessoas não poderiam se organizar, elas não tinham como se organizar, não tinham como pensar estratégias, e não. Foi um movimento pensado, né? Um movimento que envolveu tanto escravizados, mas que envolveu também pequenos comerciantes que vinham da Europa. Então foi um movimento que tinha sim essas questões de raça, mas que tinha também a questão de classe, né? Como predominante. E a cabanagem foi um movimento também que se expandiu para os interiores, do estado. A gente viu que Belém é uma cidade banhada por águas. Então a gente vê isso, a questão das ilhas também, da nossa cidade, das outras ilhas que são outros municípios. E quando os portugueses tomaram o poder de volta, a cabanagem continuou em outros municípios, principalmente no Acará também, tem estudos já sobre isso. Enfim, então quando a gente vem falando sobre cabanagem, geografia, cabanagem, patrimônio, mas Ana, o que tem a ver? Tu contou um pouco aí da história, tá, contextualizou com a geografia, mas e o patrimônio nisso, né? A gente também vem falando de como, eu na minha pesquisa na iniciação científica, uns anos atrás, eu vinha comentando como esses espaços patrimonializados, né, serviram também como pontos de embate durante a cabanagem, enfim, o próprio Palácio do Governo. Foi ali que mataram os cabanos, mataram Lobo de Souza, né, que era até então o governador daquele momento, e arrastaram ele pela Cidade Velha exatamente para mostrar que agora o poder era outro. Então a gente vai ver muito sobre essa questão da cabanagem. Atualmente a gente vê essa questão do movimento assim como uma questão de identidade mesmo, isso é muito importante. No início do século passado, era proibido falar sobre a cabanagem em Belém, exatamente porque para o povo não conhecer a sua própria história e para o movimento não ocorrer novamente, né? E a gente vai vendo essa ressignificação ali no final do século passado, década de 80, se eu não me engano, com o Jader Barbalho. Ele vai criar um prêmio para as teses, tinha muitas pesquisas sobre a cabanagem. Quem não souber quem é Jader Barbalho, vem da família Barbalho, que é uma família que está predominantemente no poder no nosso estado, enfim, e ele vem ressignificando isso, trazendo essa questão de um prêmio para essas pesquisas sobre a cabanagem e também com o memorial da cabanagem que fica ali na Augusto Montenegro, no entroncamento, né? Quem é daqui de Belém já deve ter visto, foi até projetado pelo Oscar Niemeyer, então tem toda uma história nisso. E a gente vai ver o próprio Edmilson Rodrigues, nas suas 2 primeiras gestões, também trazendo isso. O Edmilson, prefeito de Belém, o atual prefeito, e ele vem trazendo sobre retomar essa cabanagem como um exemplo de um governo do povo. Então a gente vai ver também isso nos discursos, né? É muito interessante a gente ver isso, como ganha outros significados. E no momento a gente vê principalmente movimentos sociais reivindicando a questão da cabanagem como algo importante. Mas sim, agora a Praça do Relógio, né? Que eu fiquei falando um monte de coisa aqui, eu tinha falado da Praça do Relógio.
Assim, enfim, como dito, tem um relógio na praça. É um relógio alto, de 12 metros de altura, feito de ferro. Ele foi fabricado na Europa. E aí foram fabricados 2 exemplares dele. Um trouxeram para Belém e o outro ficou na Inglaterra. Então isso é bem interessante também. Mas naquela praça, antes de ser Praça Siqueira Campos, antes de ter o relógio, teve uma outra construção muito importante lá, uma tentativa de construção, na verdade, que era de uma sede da Bolsa de Valores em Belém, mas que não chegou a ser concluída. E aí vamos pensar, isso foi ali no início do século passado. O que estava ocorrendo em Belém? O período da Belle Époque, como a professora falou. O período da Belle Époque foi o período da exploração assim do alto, da exploração da borracha na Amazônia, e que trouxe principalmente um embelezamento aqui para o centro histórico. Então isso é muito importante de pontuar, porque é preciso pontuar que a Belle Époque ela não trouxe esse desenvolvimento para Belém como um todo. Ela trouxe um desenvolvimento para o centro da cidade, né, que era o centro histórico, e também trouxe a expulsão dos mais pobres para as áreas de baixada, para as beiradas dos igarapés, enfim. Então isso tudo é muito interessante para a gente notar esse processo até mesmo de expansão da nossa cidade. E aí a gente vai ver também aqui a Praça Dom Pedro II, que tanto a Praça do Relógio quanto a Praça Dom Pedro II, elas vão ser principalmente praças de passagem, que a gente diz. Praças que as pessoas vão passar durante a sua circulação na cidade, mas a gente vai ver também outros momentos, né, nessas praças. Por exemplo, aqui na Praça Dom Pedro II, quando é na época do Círio de Nazaré, a gente tem um movimento cultural que é o arrastão do Pavulagem, né? E na época do Círio de Nazaré tem o arrastão do Círio também. Pavulagem, quem não for aqui pode procurar, inclusive estava tendo até no domingo passado, né? O Pavulagem, mas a gente tem a apresentação aqui, um show da finalização desse cortejo do arrastão do Círio aqui nessa praça. E ali na Praça do Relógio também chegou a ter um show da Marília Mendonça, anos atrás. Ela simplesmente avisou assim em cima da hora: olha, eu vou fazer um show gratuito em Belém. Ela gravou, né, umas músicas de um CD dela, enfim. Então é muito interessante a gente notar isso, porque atualmente, o que a gente vê na Praça do Relógio, principalmente, quando a gente for passando para lá, vocês vão reparar, ali tem esse grande movimento mesmo das embarcações chegando com os peixes, dos mercadores, principalmente hoje, que é um dia de semana, né? Como eu disse, o roteiro, quando a gente faz no final de semana, a gente não percebe alguns movimentos que a gente pode perceber claramente hoje, né? Então isso é muito interessante também, como o espaço ele vai tendo outros tipos de uso, a depender mesmo das necessidades sociais. Tem aquele uso que é mais contínuo, mas vai ter aqueles usos que são assim até que conseguem fazer a gente ter uma outra percepção do espaço. Porque quando a gente vive num centro urbano, numa capital, como é o caso de Belém, muitas vezes a gente vive nessa correria do trabalho, de ter pouco tempo, de estar atrasado, de ter que pegar ônibus, né? A gente fala, por exemplo, uma coisa que eu venho até refletindo, a gente fala muito sobre essa questão dos nomes das ruas, das praças, mas no nosso dia a dia, será que a gente se preocupa tanto com isso? E saber, olha, a rua que eu moro, qual é o significado mesmo, né? Porque a gente sabe que essa questão das toponímias, desses nomes, desses lugares, é um projeto também de poder, é um projeto da gente conseguir colocar as representações que queremos, né? Quando eu falo a gente, eu digo do poder em si, né? Que queremos nos locais, né? Tem toda uma discussão da importância de ter essa ressignificação ou de resguardar mesmo esses nomes, enfim, é uma discussão complexa, mas que é muito interessante também da gente se fazer. Então, só para finalizar, falar sobre a questão dos museus, como a professora disse, eles estão abertos depois do roteiro, ficam até, assim, acho que umas 4, 5 horas da tarde. Vocês podem vir, a entrada não é cara, é R$3, aceita meia também, então é bem baratinho, né? A gente tem o Palácio Lauro Sodré aqui, que tem a sua própria exposição permanente, né? De como, dos objetos mesmo, resguardados nele, e que está tendo a exposição dos bancos indígenas, que é muito interessante. O Museu do Círio também é incrível. Para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o Círio de Nazaré, pode ir no Museu do Círio. O Círio ocorre em outubro, no segundo domingo de outubro. Só que assim, se tu quiser vir para o Círio, tem que se planejar um ano assim antes, para conseguir comprar uma passagem, para conseguir um lugar para estar, porque é o momento em que a nossa cidade fica no turbilhão, né?
Mas, enfim, venham nesses espaços. Tem a Casa das 11 Janelas também, que fica ao lado do Forte, o próprio Museu do Forte. São espaços muito interessantes de visitar, tá bom? Então é isso, obrigada. Antes da gente bater a nossa foto oficial, lembra que eu falei lá na frente do Tratado de Madrid? Aqui está o marco do Tratado de Madrid. Vocês diriam, qualquer um passaria diriam que era o quê? Algo abandonado, tiraram, né? Então, brevemente, o que é a história desse tratado, que eu falei que é aquele tratado do século XVIII? Veio uma comissão demarcadora, nessa comissão veio até o arquiteto Antônio Landi, que vai fazer algumas obras aqui de Belém, e vieram 4 marcos, 4 pedras. Isso é uma pedra de Diós, que é uma cidade lá em Portugal, né? E a insígnia do Estado português, né? Chegou a ir até a linha tratada lá em Barcelos. Quando chegou em Barcelos, o barco afundou, né? Ficou sumido isso por, né? Aí 2 séculos. No início do século XX, lá pela década de 50, né? De 1950, uma expedição demarcadora, aí nós temos a Comissão Demarcadora de Limites, que cuida dos limites. Aqui em Belém nós temos uma, fazendo, né, esse cuidado aí da fronteira, no momento de seca do Rio Amazonas, que esse ano vai ter de novo, apareceram os 3 marcos sendo utilizados como atracadouro de barco. Resgataram, só conseguiram achar os 3 marcos, o 4º não achou e também nem a insígnia. Isso mais de 200 anos depois, lá embaixo do rio. Quase 200 anos, né? E aí trouxeram. 2 estão aqui em Belém e o outro está lá no Itamaraty, em Brasília. Esse aqui foi colocado, quando o Instituto veio para cá, colocaram na década de 40 aqui na frente, né? O outro está lá no quintal da Comissão Demarcadora de Limites, que é um casarão histórico, perto ali do Palacete Bolonha. Quem não foi no Palacete Bolonha, vai lá. Esse Palacete Bolonha merece ser visitado também, né? E o Faciola também, né? Bolonha e Faciola, que ficam, né, já mais ali para a Praça da República, ali para Nazaré, merecem ir lá, tá? Faciola e Bolonha. E aí veio o marco para cá, né? E, evidentemente, né, a gente tem sempre comentado isso no Instituto, era necessário fazer um projeto de restauro, de sinalização. Todo mundo passa por aqui e você não sabe que é um marco, que dá para ficar o dia inteiro contando a história aqui desse marco, né, desse momento, enfim, né? Então, essa coisa do patrimônio, nós precisamos realmente de ações, né? Então, a gente espera que o mínimo do legado dessa COP, né, ontem eu estava falando do legado da SBPC na UFPA. Meninos, concordam? Alunos, quem é daqui, deram uma repaginada na UFPA. Então, o legado da SBPC na UFPA, né? Aquela orla, né? Melhorada, uma repaginada, vocês não têm ideia, né? Deram uma repaginada e isso aí vai ser o legado para nós que utilizamos, né, a UFPA. E a gente espera que realmente que as obras que estão sendo feitas para a COP, as melhorias, todas as obras, realmente haja um legado de uso para a população, para além do turista, né? É isso que a gente está exigindo também, né? Então, essa coisa das informações, vocês história, se vocês pesquisarem na internet, vão encontrar informação errada dizendo que esse marco é do Tratado de Tordesilhas. Não existe marco do Tratado de Tordesilhas em Belém. Tem até uma equipe de professores que me convidou, que querem fazer uma proposta para colocar o marco do Tratado de Tordesilhas. Não se sabe exatamente onde passava, se passava próximo a Belém. Mas como a Laguna fez Santa Catarina na década de 60 lá. Está lá o marco, vai lá, ponto turístico, quem conhece Laguna já foi lá, né? Aqui querem fazer o daqui, né? Então, esse marco não é de Tordesilhas. Já vi com informação errada, cuidado das informações, às vezes no YouTube, o cara vê e filma, é Tordesilhas, não é. É do de Madrid, né? Marco de Tordesilhas nós não temos, é de Madrid, né? Do século XVIII, evidentemente que a linha não passava aqui. A linha era lá na fronteira com o estado do Amazonas. Fica aqui, né, para representar, para a gente falar, deveria ter, né, uma sinalização que não tem, tá bom? Agora nós vamos entrar na confusão, preparem-se, né? Vamos lá. Quem ainda não foi no Ver o Peso aí, levanta a mão. Primeira vez, isso, ótimo. Então, a experiência do Ver o Peso é uma experiência sensorial. Atenção, ouvidos, cheiro,
tato, é uma experiência sensorial, né? Ouçam, preste atenção nas pessoas, nos trabalhadores, né? Então, e principalmente não se dispersem no grupo, isso é importante, tá? Não se dispersar no grupo. Então, nessa primeira, nós vamos atravessar aqui, passar no meio dessa praça que a Ana falou, que deve estar uma confusão. Isso aí são tudo caminhões de geleira que ficam esperando os peixes, né? São as geleiras, à noite, né? A grande confusão aí para tirar. Além de tudo, está no início da reforma. Parte da feira está aqui no local, né? Então está muito bagunçado porque está nessa reforma, né? Nós vamos parar ali perto em frente ali no mercado, primeiro mercado de peixe. Nós vamos entrar no mercado de peixe, tá? Para vocês verem, bora ver se ainda tem algum peixinho lá bom para a gente ver, né? E aí depois a gente vai parar lá nas herveiras, vamos chamar o seu Lima, que é o presidente da Associação do Vero Peso. A seguir nós vamos falar do prédio da recebedoria, né? Do Laço Ladadeira, atravessamos o mercado de carne, e no mercado de carne a gente vai caminhar ainda até o final do ponte, que lá a gente finaliza, faz o sorteio, conversa com o Nazareno. Tá certo? Então é esse o nosso percurso. Vamos lá.